Não. Tem a aula, seminário, prova, tem um pouco de tudo. Acho que sim. Como é? Evelyn? Vamos. Não, tá muito escuro. Não. Ah, não é aqui não? Não. Não, a última. Dá para deixar até. Peraí, deixa eu ver se acendendo só. Pronto, tá ótimo. Pessoal de casa, tá tudo ok o compartilhamento e o som? Tá gravando? Confere tudo aí, alguém que estiver em casa. Sim, professor. Então, vamos lá. Então, hoje a gente vai estudar o fígado e as vias biliares, né? O fígado é a maior glândula do corpo. O fígado é uma glândula, ela vai produzir algumas secreções, entre elas a bile, que é um líquido importante para a digestão dos alimentos, principalmente a emulsificação das gorduras. Então, é uma glândula, tem as secreções, e a maior glândula do corpo humano. Vocês vão ver lá no laboratório que o fígado é uma estrutura bem grande. Às vezes os alunos até me perguntam se aquilo ali é o tamanho natural, normal de um fígado. E sim, ele é uma estrutura bem volumosa. Ao nascimento, o tamanho do fígado corresponde a aproximadamente 5% do peso total do indivíduo. Então, ou seja, no recém-nascido, ele ainda é maior, proporcionalmente. E no adulto corresponde a 2,5% do peso do corpo. Então, ele no recém-nascido é uma estrutura pequena, mas em comparação ao tamanho do corpo do recém-nascido, ele corresponde a 5%. E no adulto, 2,5%. Se localiza nessa região aqui superior direita do abdômen, que é uma região que se chama hipocôndrio direito. A cavidade abdominal ela é dividida em 9 regiões, a gente vai ver só amanhã. E uma dessas regiões aqui superior direito se chama hipocôndrio. Então, no hipocôndrio direito, geralmente uma doença no hipocôndrio direito, é no fígado. Hipocôndrio esquerdo é o baço. São dois órgãos assim bem claros nessa posição, hipocôndrio direito e aqui no hipocôndrio esquerdo o baço. É uma estrutura grande, como eu já falei, pesa aproximadamente 1,5 kg. E tem uma consistência mole e friável. Acho que todo mundo já viu um fígado, por exemplo, bovino, né? Você aperta assim, ele é friável, ele quebrar assim, dilacerar com facilidade, como a gente vê lá. E ele é friável porque ele tem pouco tecido conjuntivo, que dá assim rigidez, né, resistência a um órgão, é o tecido conjuntivo que une mesmo as estruturas. E o fígado, como ele tem pouco tecido conjuntivo, ele tem essa consistência friável. Por isso, ele é difícil de suturar. Então, por exemplo, um sangramento é abundante, porque ele não é uma estrutura fácil de suturar. E tem uma coloração marrom avermelhada, aquela coloração mesmo do fígado bovino. Aqui você vê uma anatomia de superfície para mostrar aqui a posição aproximada do fígado. O fígado, apesar dele ser um órgão abdominal, aqui lateralmente ele é coberto pela caixa torácica. Então, ele tem uma proteçãozinha, né, aqui do lado direito da caixa torácica. Uma vez que aquelas últimas costelas, elas têm assim uma direção inferior e um pouco descendente. Então, eles vão proteger um pouco o fígado aqui do lado direito e o baço do lado esquerdo, além de proteger também o rim posteriormente. E se localiza abaixo, né, sob o diafragma. Em indivíduos longilíneos, ou seja, alto e magro, o fígado ele é assim mais estreito, então ele fica realmente quase todo o lado direito. Em pessoas brevilíneos, baixo e gordo, ele fica assim mais transversal e ele passa muito para o lado esquerdo. Tá? O formato dele vai depender do biotipo da pessoa. Se a pessoa é alta e magra ou baixa e gorda. E uma biópsia no fígado, por exemplo, quando tem um exame de imagem, vê algum nódulozinho no fígado, você faz uma biópsia do fígado, introduzindo uma agulha, aqui também entre essas costelas mais inferiores, e tirando aqui um fragmento do órgão, para que seja analisado, né, a sua histopatologia. É uma punçãozinha também. Claro que vai ser guiado por exame de imagem, dependendo da posição, né, daquele nó, daquela patologia,
vai penetrar aqui uma agulha e naquela agulha, no orifício da agulha, vem um fragmentozinho do órgão. Então, ele é analisado. O fígado tem várias funções, né? Um órgão importante, indispensável à vida, e ele tem várias funções. Uma das funções é a produção da bile. O que é a bile? É um líquido amargo e esverdeado, que vai ser importante para emulsificação, digestão e absorção das gorduras. É como se fosse um sabãozinho que ele vai emulsificar essas gorduras, facilitar a ação da lipase para que aconteça essa absorção. Mas a bile, ela é produzida no fígado, depois ela é armazenada numa bolsazinha que é a vesícula biliar, e depois, na hora da digestão, ela é lançada no duodeno para fazer essa digestão dos lipídios, né, das gorduras. Tem também a função de síntese de proteínas. O fígado também produz algumas proteínas. Função de metabolismo intermediário e mecanismo de desintoxicação. No final dessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a veia porta. O que é a veia porta hepática? É uma veia que recolhe o sangue originado do sistema digestório, do estômago, do intestino delgado, do intestino grosso, e esse sangue passa no fígado, antes de ir para a circulação sistêmica, para sofrer esse metabolismo intermediário e mecanismo de desintoxicação. Por exemplo, consumiu muito álcool. Então, o álcool vai ser absorvido por o sangue, né, lá no intestino. Aí, aquele sangue, ele vai primeiro para o fígado. Lá, o fígado degrada algumas substâncias, às vezes tem substâncias grandes, tem micro-organismos, né, provenientes do sistema digestório. Tem muita gordura, e o fígado vai fazer esse metabolismo intermediário. A gente sabe, por exemplo, pessoas que consomem bebida alcoólica em excesso, pessoas mesmo alcoólatras, o órgão que primeiro é danificado é o fígado, porque todo aquele álcool vai para o fígado e às vezes ele produz morte das células hepáticas, que são os hepatócitos. E aí provém cirrose hepática e várias outras, né, patologias. Tem a função de armazenamento de ferro, cobre, vitaminas e o glicogênio. No feto, ele tem também uma função hematopoética, que produz células sanguíneas, e ele é importante também no mecanismo da coagulação. Não sei se vocês já estudaram fisiologia, né, aí hepática, então o fígado é um órgão assim, essencial, porque ele tem várias funções aí importantes para o metabolismo normal do organismo. Falando na anatomia propriamente dita do fígado, então, está localizado aqui predominantemente do lado direito, na regiãozinha chamada de hipocôndrio direito, e o fígado, ele apresenta duas faces. Essa face superior e anterior do fígado, né, ela é assim convexa, em cima e na frente, supero-anterior, ela fica em contato com o músculo diafragma, né, com o diafragma, por isso ela é chamada de face diafragmática. Então, ela está na posição anterior superior, ela é convexa, que ela vai se encaixar na concavidade do diafragma, que nessa região a gente chama de cúpula direita do diafragma, e ela é lisa, ela é bem lisa e convexa. Então, essa aqui é a face diafragmática em contato com o músculo diafragma. A face visceral, que é essa aqui embaixo, ela tem uma posição inferior e posterior, ela está voltada para baixo, um pouquinho para trás. Ela é côncava, que ela vai ter, assim, concavidades para alojar os órgãos, para estar em contato com os órgãos, com o rim, com o intestino grosso, com o estômago, com o intestino. Então, ela é côncava e é acidentada. Ela tem elevações e depressões, não é lisinha como a face diafragmática. E ela tem esse nome de face visceral exatamente porque ela está em contato com as vísceras, com o esôfago, com o estômago, com o duodeno, com o rim, com o intestino grosso. Então, como ela está em contato com várias vísceras, é chamada de face visceral. E como o fígado ele tem essa consistência mole, os órgãos ali próximos terminam formando concavidade no fígado, onde vai estar em relação, onde vai alojar esses órgãos. E separando a face diafragmática da face visceral, tem uma borda anterior aqui, sim, que é bem marcada, e essa borda inferior, essa borda inferior, ela é interrompida aqui por uma entradazinha, uma depressão,
por onde vai passar o ligamento redondo, aí se chama de incisura para o ligamento redondo. O ligamento redondo do fígado é o resquício embrionário da veia umbilical. A veia umbilical, né, da cicatriz umbilical, depois que ela é cortada no nascimento, ela fecha. E é aquele cordãozinho que era a veia umbilical, vai formar só um cordão, não vai mais passar sangue, vai formar um cordãozinho fibroso que se chama ligamento redondo do fígado. Ele vai dessa face inferior do fígado até a cicatriz umbilical. Esse é o trajeto dele. A face diafragmática, né, ela tem as características convexa, lisa e antero-superior, e ela se conecta com o diafragma através de algumas reflexões do peritônio. O peritônio é uma membrana serosa que reveste a cavidade abdominal e alguns órgãos abdominais. Lá no pulmão, a gente estudou a pleura, no coração, estudou o pericárdio, e aqui na cavidade abdominal tem o peritônio. É uma membrana serosa, que tem um líquido que fica lubrificando os órgãos, que permite o deslizamento de um órgão sobre o outro. E o peritônio, assim como a pleura, se reveste a parede do abdômen, se chama peritônio parietal. Quando ele dobra, ele se reflete. Para revestir as vísceras, se chama peritônio visceral. Então, o peritônio, ele reveste o diafragma aqui por baixo, a parede do abdômen, a gente chama peritônio parietal. Quando ele sai aqui do diafragma para revestir o fígado, aí já é o peritônio visceral. E quando ele faz essa dobra, ele vai formar algumas conexões peritoneais, alguns ligamentos. Esse ligamento aqui bem em cima, que vai contornar aqui o fígado, ligando o fígado ao diafragma, se chama ligamento coronário. Nessa segunda figura, o ligamento coronário, esse ligamento cortado, que ele vai formar todo esse contorno aqui, ó. Ligamento coronário. Essa aqui é uma visão posterior. Estou vendo agora o fígado por trás. Ó, aqui ele estaria aqui, visto um pouco para frente, que seria essa parte dele aqui, ó. Aí uma parte dele vai lá para trás. Essa região aqui, que é contornada pelo ligamento coronário, ela se chama área nua do fígado. Porque o fígado, ele é revestido pelo peritônio, exceto essa região aqui, porque nessa região, o peritônio que está no fígado já passa, que está no diafragma, já passa para o fígado e fica uma regiãozinha do fígado sem ter o revestimento peritoneal. Aí é a área nua do fígado. Nessa área aqui, o peritônio ele fica colado no diafragma, sem o revestimento. O fígado o fígado fica lá no diafragma. O fígado é um órgão peritonizado, ele é revestido pelo peritônio. Agora ele tem uma areazinha que o peritônio não reveste. Aí se chama área nua do fígado. Por que nua? Porque não está vestida, não está revestida pelo peritônio. O diafragma, porque o diafragma, ele é côncavo, né, aqui no abdômen, tanto antero-posterior como látero-lateral, ele é todo côncavo. Essa outra parte aqui, essa parte... Aqui, ó, é porque puxou, mas ele vai dobrar, né, para baixo. Esse contato aí é a área nua. Essa região aqui, a área nua nessa figura eu não estou vendo, só nessa aqui. Então, o que é a área nua do fígado? É a região do fígado que não é revestida pelo peritônio, e o fígado fica em contato direto com o diafragma. Ó, o fígado, quando a gente olha assim o fígado, ele tem esse aspecto liso, brilhante, úmido, e aqui na área nua ele é assim um pouco fosco, porque quem dá esse aspecto brilhoso é o peritônio. Como aqui não tem o peritônio, ele fica assim fosco, sem brilho. Alguma importância clínica, professor? Hã? Alguma importância clínica? Não, a importância assim, disso aí é que o fígado dele acompanha muito o movimento do diafragma, porque ele está colado mesmo no diafragma. Ele desliza, os outros órgãos deslizam nele, esôfago, estômago, duodeno, intestino grosso, mas ele acompanha assim, os movimentos respiratórios do diafragma. Ele está coladinho no diafragma.
Então, todo o contorno aqui é o ligamento coronário, que você vê nessa foto e nessa outra aqui também, esse amarelinho. Só que o ligamento coronário, ele tem assim uma lâmina anterior e uma lâmina posterior. Quando elas se encontram nas duas extremidades, esse encontro aqui da lâmina anterior e posterior se chama ligamento triangular. Aqui, ó, esse Vzinho aqui é o ligamento triangular direito. E esse V aqui é o ligamento triangular esquerdo. Então, tem o ligamento coronário, se encontrou lá nas duas pontinhas, ligamentos triangulares, direito e esquerdo. Aqui, ligando o fígado à parede anterior do abdômen, não vai ligar ao diafragma, já vai ligar aqui na parede anterior do abdômen. Tem um ligamento que se chama ligamento falciforme, esse amarelo aqui. O ligamento falciforme, ele vai dividir a face diafragmática do fígado em dois lobos, em duas regiões. Essa região aqui maior se chama lobo direito. E essa região aqui menor é o lobo esquerdo. O ligamento falciforme, ele fica bem na linha mediana, ele fica bem no meio. Então, o lobo direito vai ser grande e o lobo esquerdo vai ser pequeno. E na extremidade, na ponta do ligamento falciforme, tem o ligamento redondo, que é esse cordãozinho que vai lá para a cicatriz umbilical. Então, aqui é o ligamento redondo, ligamento falciforme, ligamento coronário, e os dois extremos aqui do ligamento coronário é o ligamento triangular direito, ligamento triangular esquerdo. O ligamento redondo é esse aqui, ó. É a parede anterior do abdômen. Ó, o ligamento, só para concluir, o ligamento redondo ele vai para a cicatriz umbilical, o umbigo. Ligamento falciforme para a parede anterior do abdômen. Ligamento coronário e ligamento triangular para o diafragma. Mostrar o quê? Nessa, ó, aqui é o ligamento triangular direito. E aqui é o ligamento, desculpa, esse aqui é o esquerdo. E aqui é o ligamento triangular direito. É porque vem assim duas bordas, aí na hora que encontra, a gente chama de ligamento triangular. Então, isso aí são as características da face diafragmática do fígado. Vamos estudar agora a face visceral do fígado. A face visceral, ela é côncava, ela é irregular, porque ela tem umas depressões aqui, aqui fica o intestino grosso, aqui fica o rim, aqui fica a suprarrenal, aqui fica o estômago, então ele fica assim mais irregular. E se localiza para baixo e para trás, né? Para trás e para baixo, então é posterior e inferior. A face visceral ela é dividida assim, em 4 partes, que a gente vai ter mais estruturas aqui. Então, vai ser dividida em 4 regiões. Essas regiões são chamadas de lobos. Esse é o lobo esquerdo, esse grande é o lobo direito. O lobo direito sempre maior. Só que entre eles dois, tem 2 lobos aqui. Esse aqui é o lobo quadrado. Fica aqui na frente, próximo ao ligamento redondo, a vesícula biliar, é o ligamento quadrado. E esse aqui que fica mais perto da parede posterior é o ligamento caudado. Então, lobo, desculpa, falei ligamento? Lobo. Lobo esquerdo, lobo direito, lobo quadrado, lobo caudado. O que é? Hã? Ó, a linha mediana do corpo seria aqui, ó. Aí aqui é o lobo esquerdo e aqui na face diafragmática tem o lobo direito. Só que aqui na face visceral tem o lobo direito. Alguns livros chamam lobo direito propriamente dito. Aí aqui o lobo quadrado e o lobo caudado. Ah, então o lobo quadrado e o caudado está no lobo direito. Sim, tá do lado direito. Isso. Tá do lado direito. Ó. Aí o que entre o lobo direito e o lobo quadrado tem a vesícula biliar. Se eu arrancar a vesícula biliar daí, vai ficar assim uma depressão. Aí essa depressão se chama fossa para a vesícula biliar. Entre o lobo direito e o lobo caudado tem a veia cava inferior, aquela veiazinha que chegou lá no coração, passa aí coladinho no fígado.
Se eu arrancar ela daqui, se eu tirar ela daí, vai ficar uma depressão, assim, compridinha. Essa depressão é o sulco para a veia cava inferior. Aí vamos para o lado esquerdo. Entre o lobo esquerdo e o lobo caudado, tem um ligamento que se chama ligamento venoso, e ele fica assim dentro de uma fenda. Aí essa fenda é a fissura para o ligamento venoso. E dentro dela vai ter o ligamento venoso. Entre o lobo esquerdo e o lobo quadrado, tem o ligamento redondo. E o ligamento redondo ocupa a fissura para o ligamento redondo. Então, lobo esquerdo, lobo direito, lobo quadrado, lobo caudado. Aí aqui, vesícula biliar, que ocupa a fossa para a vesícula biliar. Aqui a veia cava inferior, que ocupa o sulco para a veia cava inferior. Esse aqui é o ligamento venoso, que ocupa a fissura para o ligamento venoso. E aqui é o ligamento redondo, que ocupa a fissura para o ligamento redondo. Então, aqui lobos e o que separa os lobos entre si. No centro da face visceral do fígado, existe o hilo. O que é o hilo? É o orifício, a abertura, por onde vão entrar e sair artérias, veias, nervos, ductos. Então, é o hilo hepático. Quais são as estruturas que formam o pedículo? A gente já sabe que o hilo é o buraquinho. As estruturas que estão entrando e saindo do hilo, elas formam o pedículo, também chamado de raiz. Então, é a raiz hepática do fígado ou pedículo hepático. Tem uma artériazinha aqui. Essa artéria, ela se chama artéria hepática própria. É o nome dela, artéria hepática própria. Tem uma veia. O nome da veia é veia porta hepática. Tem um ducto. Ducto hepático comum. O que é que esse ducto hepático comum conduz? Bile. É a bile. É a bile. E além dessas estruturas que são fáceis, vocês vão ver lá no laboratório, na peça natural, ainda também nervos e vasos linfáticos, tá? Então, artéria hepática própria, veia porta hepática, ducto hepático comum, nervos e vasos linfáticos. O fígado tem uma característica que diferencia ele dos outros órgãos, é que nos outros órgãos, normalmente, a artéria entra com sangue e a veia sai com sangue. Aí, no hilo hepático, tanto a artéria como a veia estão entrando no fígado. Os dois estão indo para o fígado. Porque essa veia porta-hepática, que vai fazer aquele metabolismo intermediário, mecanismo de desintoxicação, ela vem lá do sistema digestório, do estômago, intestino, vem também do baço, do pâncreas, trazendo sangue da cavidade abdominal para passar primeiro no fígado e depois aquele sangue vai para a circulação sistêmica. Veia porta, não sei se vocês já estudaram em outra disciplina, o que é uma veia porta? É uma veia que se localiza entre dois leitos capilares, entre duas capilarizações, tá? Sai uma veia, né, lá do intestino. Aí, umas veiazinhas mesentéricas, veias esplênicas, elas vão se juntar e formar a veia porta. A veia porta entra ela já provém de uma capilarização, né, das artérias, a veia porta. Aí a veia porta entra no fígado, dentro do fígado ela se capilariza de novo. Depois vai formar a veia hepática. Não confundir a veia porta hepática com as veias hepáticas. Existem outras veias que não passam aqui no hilo, que são as veias hepáticas. As hepáticas saem e a veia porta entra, então. A veia hepática, ela vai sair, mas ela não sai pelo hilo. A veia cava inferior não está passando colada, ela já desemboca direto aí na veia cava. Elas vão desembocar aqui, ó, direto na veia cava, sem passar pelo hilo. Então, os dois vasos sanguíneos que tem no hilo hepático estão entrando com sangue no fígado. Depois que esse sangue é metabolizado, removido algumas substâncias, algumas toxinas, o álcool é degradado, partículas grandes também são degradadas, aí o sangue já vai direto aqui para a veia cava inferior. A porta é uma veia que posteriormente faz a comunicação entre dois órgãos.
ela faz a comunicação entre duas capilarizações. Forma capilar, ó, capilar, presta atenção. O sangue chega no intestino, digamos intestino, tubo lá digestivo, por umas artérias. Essa artéria se capilariza, capilar, forma os capilares, forma uma veia. O normal é essa veia já voltar para o coração. Mas essa veia ela vai se capilarizar de novo, vai formar capilares, aí vai formar outra veia, aí é que vai para a circulação. Esse sistema de veia-porta tem aqui no fígado e tem lá na cabeça, na hipófise. Tem a veia porta hipofisária e tem a veia porta hepática. Porque não é um sistema comum. Entre artéria e veia só se capilariza uma vez. E a veia porta é uma veiazinha entre dois capilares, né? Então, é uma formação vascular diferente, que não tem em todo o órgão do corpo. Então, o intestino se capilariza, aí sai, fica normal, aí vai para o fígado, capilariza de novo. De novo, isso. Aí forma veia de novo, que são as veias hepáticas, aí vai para a circulação. Que é exatamente para realizar a função do fígado, né? Quando você ingeriu alimento, pode ter bactérias, pode ter produtos mesmo residuais, nem tudo você absorve pelo corpo, mas muita coisa se absorve, né? Se absorve muita coisa que não deveria, como se diz. Aí esse sangue do sistema digestório, ele não vai direto para a circulação sistêmica, ele vai primeiro para o fígado. Aí lá no fígado ele sofre esse metabolismo intermediário. Sempre passa pelo fígado. Sempre passa pelo fígado. O sangue do sistema do trato gastrointestinal. Então, o sangue vai sair do fígado, vai ter umas vias hepáticas. Sim. E vai se focar na veia cava. Na veia cava inferior. Lá no laboratório, ó, nessa figura aqui, você já vê uma veia hepática aqui, ó, desembocando aqui na veia cava inferior, porque a veia cava inferior ela está mais aberta. Lá no laboratório, vocês vão ter o fígado, aí vai ter a veia cava inferior. Aí a gente olha lá para dentro da veia cava inferior, tem 3 buraquinhos, porque elas são em número de 3. Veia hepática direita, veia hepática média e veia hepática esquerda. Aí, às vezes, eu boto lá dentro. Sim, porque elas só estão lá dentro, como é que eu vou botar? Mas, fica a dica. Dá para você ver. Você abre, você puxa, né? Tem que ser curioso. Deixa eu ver aqui esse buraquinho lá dentro. Mas elas são bem claras. É bem interessante que elas são 3 buraquinhos, assim, bem homogêneos. Porque elas são em número de 3, as veias hepáticas. É. Bem, e aqui, como eu já tinha falado, essa face inferior do fígado, ela é chamada de face visceral, porque ela está em contato com várias vísceras, inclusive ela fica assim toda irregular, toda acidentada. O lobo esquerdo, que é que tem aqui do lado esquerdo do corpo, o lado esquerdo vai ter o estômago, vai ter o esôfago, então o lado esquerdo, essa parte aqui toda que eu estou circundando aqui, ela fica em contato com o estômago. Então, se chama impressão gástrica do fígado. Essa regiãozinha aqui posterior, fica o esôfago. O esôfago ele fica bem atrás, tanto no tórax como no abdômen. Então, essa parte aqui, que é a parte posterior do fígado, essa depressãozinha fica o esôfago, é a impressão esofágica. E o aumento menor, que eu ainda não falei para vocês, porque é do peritônio, que essa pregazinha amarela aqui, ó, ela fica também aqui, contornando aqui, ela contorna tanto essa região aqui, como ela se estende aqui para o hilo também. É a impressão do aumento menor. Aumento menor é uma prega do peritônio. Peritônio, aqueles ligamentos que eu já falei, ligamento falciforme, ligamento coronário, ligamento triangular, é tudo prega do peritônio. E ele tem essa pregazinha aqui, bem espessa, assim, que a gente chama de aumento menor. É isso aqui, o aumento menor. Opa, aqui, meu Deus do céu, desapareceu total. Aqui, ó, o aumento menor. O aumento menor é uma prega larga de peritônio que se estende da face visceral do fígado até a curvatura menor do estômago
e parte superior do duodeno, porque ela vai... Porque o peritônio, a gente pulou essa aula, o peritônio ele é super complexo na formação dele, porque ele reveste umas vísceras, aí passa de outra para outra, reveste de novo, passa para outra víscera, para ele poder revestir esses órgãos abdominais. Gente, o intestino é mais de 8 metros de, digamos assim, tripa, né? Então, se você estender mesmo, claro que depende de pessoa para pessoa, mas entre 6 e 8 metros ele vai ter de intestino. Então, o peritônio, para revestir isso aí, ele toma as suas pregas meio complexas. E uma dessas pregas é o aumento menor, mas o aumento menor vai do fígado para o estômago e início do duodeno, porque na hora que faz essa dobrinha aqui, já é o duodeno. O duodeno é o primeiro órgão do intestino delgado, já é intestino delgado. O peritônio é tecido adiposo, né? O peritônio é tecido seroso. Ele tem, assim, termina se acumulando gordura próximo dele, mas ele próprio não é adiposo, mas ele tem a tendência de acumular gordura junto dele. É conectar o fígado ao estômago. Ó, porque é assim. Porque ele tem que revestir várias vísceras, o peritônio. Então, primeiro ele revestiu o fígado. Aí ele vai ter que revestir o estômago também. Aí é como se fossem duas lâminas. Imagina isso aqui ser o fígado, aí o peritônio revestiu o fígado. Quando ele chega aqui, ele fecha. Aí ele vai lá para o estômago. Chega no estômago, abre de novo, reveste o estômago. Quando ele reveste o estômago, ele fecha de novo essa parte aqui e aí já vai para o colo transverso. Aí esse aqui já é o aumento maior. Então, ele vai formar várias pregas. Aí cada uma tem um nome. A complexidade do abdômen, a cirurgia abdominal, é exatamente o peritônio, fazendo um monte de volta lá dentro, ligamento. Aí ele forma os ligamentos, os mesos, o homem ainda tem os mesos também, mesentério, mesocolo, mesoapêndice, tem um monte de formação. Conexão, só conexão dele. Hã? É só conexão dele, Não, tem várias funções. Claro, o peritônio, ele produz um líquido para lubrificar, para um órgão não colar no outro, um órgão deslizar sobre o outro. As artérias aproveitam ele para ficar passando de uma região para outra. E ele também opõe resistência às infecções. Quando a pessoa tem alguma infecção, às vezes ele, digamos assim, encapsula aquela região para aquela infecção não se espalhar. Faz. O epíplon é a mesma coisa que aumento. Viu? Tá vendo? Olha, ela já... Talvez você tenha estudado como epíplon. Aumento, que você ainda era do tempo epíplon. Brincadeira, mas é porque aqui ele era chamado de epíplon. Ainda hoje tem algum livro que chama epíplon. Mas... Hã? Não é. E depende muito também escolas, sabe? Às vezes a escola paulista de medicina chama uma coisa, a escola da USP chama outra. Então, às vezes, não é por escola. Mas, tanto é que as artérias, depois também, a gente vai ver que elas podem ser chamadas mentais ou epiploicas. Tá? Então, epíplon. Pronto, epíplon menor e epíplon maior. Tá? Mas é a mesma coisa que aumento. O lobo direito, aí aqui a gente já vai incluir o lobo direito, o quadrado e o caudado, ele também tem algumas impressões. Essa impressão aqui, bem profunda, aqui, bem grande, é a impressão para o rim. Aqui vai ficar o rim direito, então é a impressão renal. O rim aqui nessa figura, esse órgãozinho aqui, vermelho, ó. Aí ele vai ficar em contato íntimo aqui com o fígado, impressão renal. Acima do rim tem a glândula suprarrenal. Aí ela já vai ocupar essa depressãozinha aqui, ó. Impressão suprarrenal, impressão renal. Aqui já mais na frente, nessa depressão aqui, vai ficar essa dobrazinha do intestino grosso, que se chama, o nome da dobra é flexura cólica direita. Aí essa impressão aqui se chama impressão cólica, da flexura cólica direita.
A impressão duodenal, ela vai ficar aqui, ó. O duodeno é esse órgãozinho aqui, ó. Aí aqui está o estômago, aí passando assim transversalmente tem o duodeno. Depois eu vou até falar nesse aumento melhor, com alguns mais detalhes. Então, aqui próximo do aumento, aqui ó, próximo do hilo, fica o duodeno. Aí a impressão da veia cava inferior a gente já viu, se eu arrancar ela daí. A impressão da vesícula biliar também, se eu arrancar a vesícula biliar daqui. E o piloro é uma região, o piloro é a transição entre o estômago e o duodeno. Ele ficaria aqui na transição. Hã? Não, essa aqui seria do duodeno. Aí aqui já se. O piloro é um ponto. E dependendo do biotipo da pessoa, se a pessoa é gorda, se a pessoa é magra, ele pode variar um pouquinho. Então, é importante você saber que é na transição do estômago com o duodeno, tá? Esses órgãos abdominais, assim, às vezes o volume dele, a posição, depende muito do biotipo da pessoa. Às vezes a pessoa é muito gorda, então os órgãos já, né, vão se adaptando. Às vezes a pessoa é magrinha, ele pode variar um pouquinho. Professor, no caso ali que tem as impressões, elas também têm a foto de suco aí, na hora lá para cabeça. Não, mas você botar a impressão da vesícula biliar, ela é a fossa da vesícula biliar. A impressão da veia cava inferior é o suco da veia cava inferior. A impressão é o nome genérico, mas a depressãozinha mesmo desses dois, eles são suco e fossa. Bem, e a face diafragmática do fígado, a gente estudou aquelas conexões peritoneais. Quais são as conexões peritoneais da face diafragmática? Ligamento coronário, ligamento triangular, ligamento falciforme. E aqui na face visceral, a principal conexão peritoneal da face visceral é o aumento menor, que é o epíplon. Só que o aumento menor, ele se estende da face visceral do fígado para a curvatura menor do estômago e parte superior do duodeno. Quando ele vai do fígado para o estômago, se chama ligamento hepatogástrico. Essa parte que vai do fígado para o duodeno, essa partezinha aqui, ó, que está aberta, é o ligamento hepatoduodenal. E no ligamento hepatoduodenal vão passar aquelas estruturas do pedículo hepático. Artéria hepática própria, veia porta-hepática, ducto hepático comum, tudo isso aí vai passar dentro do ligamento hepatoduodenal. Eles vão passar por dentro, ó. Aqui está o ligamento hepatoduodenal, eles passam aqui por dentro. Aqui está aberto, só para mostrar, mas se estiver fechadinho, você nem vê. Tá? Então, as estruturas do pedículo hepático passam dentro do ligamento hepatoduodenal. E o ligamento hepatoduodenal, junto com o ligamento hepatogástrico, eles formam o aumento menor. Esse slide aqui, ele é mais histologia. Vamos passar? Que é muito histologia. Vocês já estudaram com a Isra. Porque, exatamente, ó, os hepatócitos, eles formam em filinhas, que são os cordões, eles têm uma formação, assim, hexagonal, e no ápice tem aquela tríade portal, porque aquelas estruturas, ó, na hora que elas entram aqui no pedículo, elas vão se ramificando as três juntinhas. Aí, na histologia também, você vê, né, a tríade portal, ela tanto entra aqui, a estrutura mesmo macroscópica, como ela também vai se ramificando, e ela vai indo para cada região diferente. O fígado, ele também é dividido em segmentos. Eles são 8 segmentos aqui no fígado, tá? Mas vamos lá, que vocês já estudaram isso aí na histologia, né? Lá na frente eu vou falar um pouquinho novamente. Só guarda o nome dessa veia, que fica bem no meio aqui, ó, que é a veia central, também chamada de centrolobular. Viu? Veia central. Lembra dela, daqui a pouco. Bem, o fígado produz a bile.
E o que é a vesícula biliar? Vesícula biliar é um saquinho pequenininho, uma bolsa, que fica armazenando a bile enquanto ela não vai lá para o duodeno para fazer a digestão das gorduras. Então, a bile é produzida no fígado, mas é armazenada na vesícula biliar. A bile, ela tem muitos sais minerais. Em algumas pessoas, esses sais minerais se condensam, se juntam, aí formam uma estruturazinha mineralizada, que é o cálculo biliar, é a pedra na vesícula. E quando a vesícula, ela tem aquelas pedrazinhas, qual é o tratamento? Tirar a vesícula biliar. É um tratamento chamado de colecistectomia, é a retirada da vesícula biliar. Se tirar a vesícula biliar, mas o fígado continua produzindo bile. Não tem uma bolsinha ali reservando a bile, mas a bile continua lá, produzida no fígado, quando precisa vai para o duodeno. Você não pode consumir gordura demais, tem que fazer uma dieta, né, alimentar, uma restrição de gordura. Mas sobrevive normal. No início sente um pouco, vomita de vez em quando e tudo, mas depois o organismo vai se acostumando. Mas é isso. Colecistectomia é a cirurgia de remoção da vesícula biliar. Não, vai para o intestino. Não tem um saquinho, porque ele é só um armazém, só para armazenar. O fígado continua produzindo, porque é o seguinte: aqui lá no duodeno tem um esfíncter, tem um músculozinho que fica fechando o tempo todo. Só quando o alimento chega aqui no duodeno, né, que tem todo aquele estímulo, é que esse esfíncter abre e a bile passa para cá. Então, se eu tenho o saquinho, quando o fígado produz a bile, ela chega aqui, não vai passar, aí ela volta aqui e fica aqui na vesícula biliar. Então, se você não tem a vesícula biliar, continua produzindo e continua indo para lá. Só não tem o reservatório. Então, o que você tem que fazer? Dieta. É não consumir gordura demais. Exato. É. Mas o nosso organismo, né, ele se adapta a tudo. Tem gente que faz, daqui a pouco já está na picanha gorda e tudo, né? Gente, mas a... Não existe nenhum substituto da vesícula, outra coisa armazenada. Mas é isso que eu estou dizendo. Ela não precisa, tá? É um órgão importante, tem a função, mas a pessoa está cheia de pedra. Essa pedra impactando aqui, entupindo, digamos assim, aí a bile fica aqui, não consegue sair, vai para o sangue, da icterícia, aí é grave. Então é melhor tirar a vesícula biliar. Não, não dá só para tirar as pedras e fechar de novo, não. Mas aqui é o risco de causar infecção. Nessa infecção ir para o fígado, essa infecção ir para o pâncreas, de causar icterícia, bile dá neurológico. Então, assim, tira logo. Exatamente, é laparoscopia, é cirurgia fechada, é só o buraquinho aqui, as pinças entram, é cirurgia fechada. Aí se obstruir aqui, aí a confusão é grande. Né? Infecção, aí já, porque aqui também eles têm uma junçãozinha com o pâncreas, aí já vai dar também, né? Pancreatite, aí o negócio é perigoso. Bem, mas a vesícula biliar, ela se localiza, né, na fossa para a vesícula biliar, na face visceral do fígado, entre o lobo quadrado e o lobo direito. Ela fica assim, bem nessa parte aqui anterior, fica bem na frente. É uma estrutura pequena, vocês vão ver lá no laboratório, ó, desse tamanhozinho aqui, 10 centímetros de comprimento aproximadamente, e com a capacidade de mais ou menos 50 ml, não é
saco grande, não, como a bexiga. É um saquinho pequenininho. Então, tira, melhor tirar. Função da vesícula biliar, armazenar e concentrar a bile, porque a mucosa da vesícula biliar ela é assim toda irregular. E essa mucosa ela tem a capacidade de absorver água. Então, ela, além de armazenar, ela concentra, ela torna a bile mais concentrada. E a vesícula biliar é formada de 4 partes. Essa parte aqui, né, que fica aqui mais anterior, se chama fundo. É o fundozinho mesmo, literalmente, aqui da vesícula biliar. Essa parte central aqui, maior, é o corpo. Aí aqui, quando ela se estreita, é o colo. E do colo vai sair um ducto, assim, meio enroladinho, que é o ducto cístico. Então, fundo, corpo, colo e ducto cístico. Então, a bile, eu já falei, é um líquido amargo. Já vomitaram assim, para bem amargo, meio esverdeado, amarelado. Nunca? Aí, a Evelyn já. Infecção intestinal, quem tem infecção intestinal, assim, mais grave, quem consumiu, assim, muito álcool, uma noite, uma festa. Bem, é o seguinte, quando o vômito, né, é o conteúdo gástrico, é o conteúdo do estômago, mas quando a pessoa já está com infecção, assim, mais grave, aí já vem um conteúdo entérico também, já vem um pouco lá do intestino, aí às vezes já vem um pouquinho de bile, mas só, né, quando já está mais... Você já vomitou tudo mesmo do estômago e continua. Sim, exatamente. É, já. Bem, mas essa bile, ela é produzida nos hepatócitos, já falaram aí que são as células hepáticas. Essas células hepáticas, elas vão produzir a bile. E essas células, elas se dispõem assim em cordões, elas filinha, cordões hepáticos. Depois que essa bile é produzida aqui nos hepatócitos, ela vai entrar nesses canaizinhos. Esses canais, existem alguns dentro do fígado, intrahepático, e outros fora do fígado, para levar lá para o duodeno, extrahepáticos. E a vesícula biliar, a função é armazenar e concentrar a bile. Então, esses ductos bilíferos intrahepáticos, também vocês estudaram lá na histologia. Eu vou carregar aqui, que deu um sinalzinho aqui de pouca bateria. Pode vir aí, Natália, por favor. Que horas são, minha gente? Eita. Vamos lá. Ver se a gente consegue dar essa aula toda, porque ela é enorme. Então, tem a drenagem bilífera intrahepática, né, dentro do fígado. Depois, essa bile, ela vai sair do fígado para chegar lá no duodeno. Aí são as vias bilíferas extrahepáticas. Lá no hilo do fígado, vários ductozinhos, eles vão se juntar em 2 ductos aqui no hilo, que são o ducto hepático direito e o ducto hepático esquerdo. Um vem do lado direito, outro vem do lado esquerdo, ducto hepático, direito e esquerdo. Eles vão se juntar e a junção deles dois vai originar o ducto hepático comum. Aquele que vocês vão ver lá no laboratório, saindo mesmo do fígado, é o ducto hepático comum, que eu falei lá no pedículo. Só que o ducto hepático comum, deixa eu ver se tem outra foto, não. O ducto hepático comum, ele se une ao ducto cístico, que vem da vesícula biliar, e forma o ducto colédoco. Então, o que é o ducto colédoco? É a junção do ducto hepático comum com o ducto cístico. Aí, o ducto colédoco, ele se dirige para o duodeno. Só que, antes dele entrar no duodeno, ele vai se unir com o ducto que vem lá do pâncreas, que é o ducto pancreático principal. E a junção do ducto colédoco com o ducto pancreático principal vai formar uma estruturazinha que se chama ampola hepatopancreática. Ela vem formar, né, vai trazendo a bile lá do fígado e o suco pancreático também do pâncreas. E elas vão desembocar numa elevação que tem aqui no duodeno, que se chama papila duodenal maior.
Porque na hora que a ampola chega assim no duodeno, é como se formasse uma elevaçãozinha, assim, fica uma pontinha. Aí essa elevação é a papila duodenal maior, é onde desemboca a ampola hepatopancreática. E a ampola hepatopancreática é formada pela junção do ducto colédoco com o ducto pancreático principal. E o colédoco é a junção do ducto hepático comum com o ducto cístico. Aí no duodeno vai chegar a bile proveniente do fígado, o suco pancreático proveniente do pâncreas, por isso o duodeno é a principal região de digestão dos alimentos. A digestão começa no estômago, pela ação do suco gástrico, aí no fígado é que tem a maioria, no duodeno é que recebe a maioria das enzimas que estão presentes, né, nessas substâncias. Então, se mistura antes de chegar lá. Sim. Normalmente, ó, bem aqui nessa figura aqui, está mostrando variações anatômicas. Eles podem chegar completamente separados, mas o normal é eles se juntarem antes. Esses são dois líquidos contendo enzimas. O que está envolvendo a pontinha dele quando ele sai é o esfíncter. Aí esse aqui? Esse músculo aqui é o esfíncter. Esse esfíncter, ele mantém essa papila fechada. Aí só na hora que o alimento já está lá no duodeno, aí abre. Quem faz essa abertura é o sistema nervoso parasimpático. Aí abre, aí a bile e o suco pancreático cai lá no duodeno. Aí o alimento já está lá, faz a digestão dos alimentos. O ducto cístico é o da vesícula biliar, esse aqui, ó. Ducto cístico, ducto hepático comum. Juntou o dois, forma o ducto colédoco. Aí o ducto colédoco, já próximo do duodeno, ele se junta com o ducto pancreático principal, forma a ampola hepatopancreática. E essa ampola desemboca, forma assim uma elevação, onde ela desemboca, que é a papila duodenal maior. Bem, vamos falar agora sobre a irrigação e a drenagem do fígado. O fígado possui uma irrigação dupla. Eu expliquei aqui no hilo que tanto a veia porta-hepática como a artéria hepática própria, elas chegam no fígado trazendo sangue para dentro do fígado. Então, essa irrigação da veia porta-hepática, eu digo que é uma irrigação funcional. Porque esse sangue que chegou aí, ele vai sofrer aquele metabolismo intermediário. Então, é funcional, não vai exatamente irrigar. A função principal dele não é irrigar o fígado, é sofrer esse metabolismo, mecanismo de desintoxicação. E a veia porta-hepática, ela é bem mais dilatada do que a artéria hepática própria. E ela contém 70% do sangue que entra no fígado. Ela é mais grossa, lá no laboratório vocês vão ver, ela é bem grossa. A artéria hepática própria, que é essa aqui, ela é mais fininha. Ela contribui só com 30% do sangue que entra no fígado. A artéria hepática própria, ela é ramo da artéria hepática comum. Aqui a aorta origina uma artériazinha que se chama tronco celíaco. Aí o tronco celíaco origina, entre outras artérias, origina a artéria hepática comum. Aí a artéria hepática comum, ela vai para o fígado, mas ela ajuda na irrigação do duodeno, do pâncreas, do estômago, por isso é que ela é comum ainda. Aí depois ela sobe aqui para ir para o fígado. Lá no fígado ela já se chama artéria hepática própria. A artéria hepática própria, ela vai se dividir no ramo esquerdo e no ramo direito. Aí vai entrar no fígado, vai se ramificar aqui junto com os ductos bilíferos, com a veia porta-hepática, e depois ela vai formar ramos interlobulares, aí todo esse sangue aqui vai para os sinusoides hepáticos, que são os capilares do fígado, eles são dilatados, chamados de sinusoides hepáticos. Aí, do sinusóide hepático, o sangue vai para aquelas veias centrolobular, bem no centrozinho daquele hexágono. Essas veias centrolobulares vão confluindo, se juntando, e no final vão formar 3 veias hepáticas. Veia hepática direita, esquerda e média. Aí, as veias hepáticas, elas já vão desembocar na veia cava inferior. Aqui só está mostrando 2, porque são um esquemazinho, mas elas são 3. Aí, as veias hepáticas. Aqui é a veia centrolobular. Aqui vão ter os sinusóides hepáticos.
aí veia centrolobular, depois vão lá para as veias hepáticas. Elas vão se juntando, elas vão formando veias segmentares, as últimas que elas formam são as veias hepáticas. Aqui está mostrando, ó, veia hepática direita, veia hepática média e veia hepática esquerda. Aí as 3 veias hepáticas desembocam na veia cava inferior. Aqui a veia cava inferior, né, passando aqui atrás do fígado e recebendo as veias hepáticas. Ó, então, o sangue chega no fígado por 2 vasos sanguíneos. A veia porta-hepática e a artéria hepática própria. Aqui é todo... tem a aorta abdominal, forma o tronco celíaco forma a artéria hepática comum, a artéria hepática comum origina a artéria hepática própria. Aqui entra mesmo, lá no hilo, essa aqui, ó, junto com a veia porta-hepática. Ela se divide em ramo direito e esquerdo, vão se ramificando, vão dando ramos interlobulares, tanto o sangue da veia porta, como o sangue da artéria hepática vai para os sinusoides hepáticos. Aí, nos sinusoides hepáticos, o sangue mistura dos 2 vasos, e aí vai sair por essas veias hepáticas, direita, esquerda e média, que vai para a veia cava inferior, e a veia cava inferior vai para o ato direito. Hã? Pois é, aí é só um esquema para você entender como é a circulação, porque, né, chegam 2 vasos, mas só vai sair um, porque o sangue vai misturar lá nos sinusoides hepáticos. A nomenclatura é a mesma, né? Tanto a porta quanto a artéria. Sim. Elas Elas vão se ramificando conjuntamente. Sim. Bem, a drenagem linfática de qualquer órgão acompanha a drenagem sanguínea. Então, tem linfonodos hepáticos. Os linfonodos hepáticos vão drenar para os linfonodos celíacos. Esses linfonodos celíacos, eu não coloquei aqui, mas eles vão desembocar primeiro essa linfa no tronco intestinal. Aí, o tronco intestinal vai para a cisterna do quilo. A cisterna do quilo vai formar o ducto torácico. Ou seja, todo o sangue dessa cavidade abdominal vai para o tronco, a linfa. Vai para o tronco intestinal, e do tronco intestinal, cisterna do quilo e ducto torácico. Aí depois a linfa vai lá para o sangue de novo. No caso, é todo o fígado ou tem a parte de diante que está mais esquerda, mais Não, eles vão todos. Lembrando aqui que os 2 padrões inferiores vai todo para o ducto torácico. Padrões inferiores e o superior esquerdo. Hã? A localização do... Não, quando eles vão acompanhando as artérias hepáticas, eles são hepáticos. Quando eles já estão aqui no tronco celíaco, eles são linfonodos celíacos. O linfonodo, o nome dele depende do vaso sanguíneo que ele está associado. Tá? A linfa está no fígado, né? Primeiro ela passa pelos linfonodos hepáticos. Depois passa pelos linfonodos celíacos. Sequencial. Aí de lá vai para o tronco intestinal. Do tronco intestinal, cisterna do quilo e ducto torácico. A inervação qualquer víscera é feita, a inervação motora, pelo sistema nervoso autônomo, que se divide em simpático e parasimpático. A inervação parasimpática, ela provém do vago. O vago, ele vai ser tanto responsável pela sensibilidade, como pela inervação parasimpática. E a inervação parasimpática, no intestino gastrointestinal, de uma forma geral, no sistema digestório, ele faz ativar o peristaltismo. Então, vai aumentar a motilidade das vias biliares. Aqueles ductozinhos, ele tem músculo liso na parede. Então, quando vai, né, aumenta a motilidade para fazer exatamente o transporte da bile lá para o duodeno e relaxa os esfíncteres. Aqueles esfíncteres lá da ampola hepatopancreática, ele relaxa e ele abre. Então, o nervo vago, ele faz, a função dele é ativar essa drenagem da bile aqui da vesícula biliar para o duodeno. E já o sistema nervoso simpático, através de um plexozinho que acompanha o tronco celíaco,
vai chegar lá no... faz inibir a motilidade e mantém os esfíncteres fechados. Ele mantém o tônus do esfíncter, quer dizer, mantém o esfíncter fechado. Então, o vagal anterior, é o 2, né? O 2. Só que esse... Aí, quando eu chegar aqui no fígado, tanto as fibras do tronco vagal quanto o plexo celíaco, elas vão se entrelaçar, aí vão formar um plexo nervoso hepático. Aí vai para o fígado, né, e vai fazer essa ação contrária, digamos assim. Sim. Sistema nervoso simpático. Em algumas regiões ele acompanha os vasos sanguíneos. A gente não viu para ele chegar lá no olho, por exemplo, ele tem que acompanhar a carótida, plexo nervoso carotídeo. Aqui vai ter o plexo nervoso celíaco, o plexo nervoso mesentérico, porque para ele chegar aqui nesses órgãos também, ele vai através das artérias, os nervos. Plexo entrelaçamento. Pode ser um plexo venoso ou um plexo nervoso. Como a gente está falando aí em nervo, né? Plexo nervoso celíaco. Mas pode ser plexo venoso. Mas não existe plexo venoso celíaco. Celíaco é subentendido que é nervoso. Dá para terminar? Dá, 20 minutos. Essa aula é enorme. Essa aula é enorme, aí as outras são pequenininhas. Tá? Não. A próxima eu vou voltar para a primeira. Porque a primeira, ela não tem, sim, peça no laboratório para a gente estudar. Aí eu pulei e vou dar amanhã. E fígado tem muita coisa para você ver no laboratório. Aí amanhã vocês fazem, tem prática, muito tempo, vocês fazem fígado. Bem, mas a cavidade abdominal, ela vai ser irrigada por ramos da aorta abdominal. Na cavidade torácica, estudamos a aorta torácica. Na cavidade abdominal, vai ser a aorta abdominal. Ela começa no hiato aórtico do diafragma, né, naquele orifíciozinho. Aí ela vai descer aqui à esquerda da veia cava inferior, à esquerda do plano mediano, e ela vai anterior à quarta vértebra lombar, a L4, ela vai se bifurcar e vai originar os seus ramos terminais, que são a ilíaca comum esquerda e a ilíaca comum direita. Mas nesse trajetozinho curto, de mais ou menos 13 centímetros, ela vai originar vários ramos colaterais, que vão irrigar toda a cavidade abdominal. Essas relações também eu vou pular, depois você dá uma olhada melhor, mas vamos direto aqui para os ramos. Só para você saber o que está na frente, o que está atrás. Quando a gente estuda os órgãos, a gente sempre vê essa relação dele com a aorta. A aorta fica lá atrás, ela fica colada com a coluna vertebral, né? Ela fica paralela à coluna vertebral, só que assim um pouquinho à esquerda. E à direita fica a veia cava inferior. Então, ela vai se relacionar anteriormente com esses órgãos mesmo, o pâncreas, o estômago, e posterior é só com a coluna vertebral. Mas os ramos da aorta abdominal, elas se dividem, os ramos colaterais se dividem em ramos parietais e ramos viscerais. O que é um ramo parietal? É um ramo que vai para a parede do abdômen. E o que é um ramo visceral? É que vai para as vísceras, para os órgãos mesmo. Os ramos parietais, eles são divididos em pares e ímpares. Os pares são a artéria subcostal. A artéria subcostal, ela fica bem na transição da aorta torácica com a abdominal. Em algumas pessoas ela pode estar mais na abdominal, mais na torácica, e no livro às vezes botam nos dois, porque ela fica exatamente na transição. A transição é bem ligada, então. Sim. É bem no hiato mesmo. Sim, pois é. A subcostal é que ela vai formar aqui a aorta, a asgo e a hemiasgo. Mas ela nem está mostrando essa foto.
Aí essa aqui, elas são as artérias frênicas inferiores. Elas vão irrigar o diafragma na face inferior do diafragma. Frente inferior, também parte, direita e esquerda. E essas artérias que passam lá atrás, ó, são as artérias lombares. Elas também são pares, elas passam aqui, né, adjacente às vértebras lombares, de um lado e do outro. Artérias lombares. Então, esses aqui são os ramos parietais pares. Subcostal, direita e esquerda. Frênicas inferiores, direita e esquerda. E lombares, também direita e esquerda. Lombares, normalmente são 4. 4 lombares. E aí tem um ramo parietal ímpar, uma que fica bem no meio, que é essa aqui, que é a artéria sacral mediana. O nome já está dizendo, ela vai no sacro, bem no meio. Sacral mediana. É o único ramo parietal ímpar. Então, vão para as paredes do abdômen. Esses outros ramos aqui vão para as vísceras mesmo, vão para os órgãos. Mas também são divididos em pares e ímpares. São 3 ímpares e 3 pares. Quais são os ímpares? Esse mais superior aqui é o tronco celíaco. Abaixo do tronco celíaco tem a artéria mesentérica, aqui o tronco celíaco. Aqui a artéria mesentérica superior. E aqui a artéria mesentérica inferior. São 3 ramos bem no meio, vão irrigar, de uma forma geral, o trato gastrointestinal. Estômago, intestino delgado, intestino grosso, mas ainda irriga também o fígado, o pâncreas e o baço. O tronco celíaco é uma artériazinha, um ramozinho, primeiro é só um troncozinho, vai irrigar o esôfago abdominal, o estômago, o pâncreas, o baço, o fígado com a vesícula biliar. Tudo sai do tronco celíaco, essas artérias todas. Aí as mesentéricas já vão para os intestinos. Mesentérica superior, intestino delgado e o início do intestino grosso. E mesentérica inferior, o final do intestino grosso. Então, ramos viscerais ímpares. E esses aqui, esses 3 de baixo, são ramos viscerais pares. Essa aqui mais calibrosa, a artéria renal, né? Artéria renal esquerda, artéria renal direita, vai para o rim. Mas em cima do rim tem a glândula suprarrenal. Aí vai sair também uma artéria de cada lado para a glândula suprarrenal. Ela se chama suprarrenal média. O que é média? Porque tem outras, tem a superior e a inferior, só que não sai da aorta. Da aorta só é a suprarrenal média. E vai sair essa artéria aqui, que se chama artéria gonadal. Se for masculino, vai para o testículo, se chama artéria testicular. Se for feminino, vai para o ovário, se chama artéria ovárica. Eu quero falar de uma forma genérica, por 2 sexos, artéria gonadal. Então, artéria gonadal, artéria renal e artéria suprarrenal média são os ramos viscerais pares. Tronco celíaco, mesentérica superior, mesentérica inferior, são os ramos viscerais ímpares. Tronco celíaco, vocês têm que estar com a mente bem descansada para estudar o tronco celíaco. Porque ele tem artéria. Então, eu acho que Sabe quais são os órgãos mesmo? Tem 6. esôfago abdominal, estômago, baço, pâncreas, duodeno, fígado, com a vesícula biliar. Só sobrou o intestino e os rins. O intestino é mesentérico. Os intestinos são as mesentéricas. Aí o tronco, pois é, ela é quase tão importante como a aorta, viu? A aorta, carótida e tronco celíaco, a Maria. Então, gente, isso aqui eu deixo para dar na outra aula, porque realmente é muita artéria que, se vocês já estiverem cansadas, não absorve mais nada, não. Tá? Aí, na outra aula... Assim, é interessante realmente eu dar o tronco celíaco antes de estudar estômago e baço e pâncreas, porque os ramos vão sair dela. E hepático, ó, já é um mais hepático, a gente já viu aqui, é um dos ramos dela também. Aguarda só um pouquinho para eu fazer só a chamada. Deixa eu só fazer bem...
Os que estão em casa, deixa eu logo parar. Vixe, Maria, má qualidade da